Ansiedade e medo, duas coisas que são inevitáveis na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Ansiedade é algo que já nascemos com ela, né? A ansiedade, nós nascemos com a ansiedade. Ansiedade significa angústia, limitação, né? Dor, dificuldades e o medo, né? E são duas coisas que são diferenciadas, ansiedade e medo. E eu gostaria de refletir sobre ansiedade e medo, algo que tem ocupado muitas mentes, tem ocupado muito espaço no nosso dia a dia, na nossa vida, né? O medo de não conseguir, o medo de não prosseguir, o medo de não conseguir manter a família, de guardar, de sustentar os filhos, o medo de não poder dar aquilo, de suprir aquilo, ou de medo de não poder suprir as necessidades a qual foi colocado, né? Tem pessoas que têm medo de não poder suprir a necessidade de ser um pai, ou de ser uma mãe, de ser um avô. Tem pessoas que têm medo de fracassar, medo de não alcançar, né? E isso gera uma ansiedade. Então tem pessoas que têm medo e que têm ansiedade, né? Medo de várias coisas, e ansiedade tem contribuído, né? De pessoas que têm perdido o foco, né? Deixado o foco e na correria de conquistar, na correria de ter, na correria de poder suprir, na correria de não fracassar, de poder dar algo, aquilo que não teve, ou aquilo que acha que merece ter, ou que os seus filhos, sua geração, ou no seu emprego, no seu negócio, na sua profissão, na sua área, qual seja, aí aquela ansiedade e aquele medo, e que andam, parece que são juntos, parece que são parceiros. Mas eu queria refletir com vocês que a ansiedade e o medo são duas coisas distintas. Eu disse no começo que o medo, que a ansiedade, nós já nascemos com ansiedade, né? O bebê, quando está no ventre da mãe, quando está no canal do parto, para sair no canal do parto, ele tem aquela ansiedade de sair, né? Aquela ansiedade de poder passar por aquele canal estreito para seguir o canal da vida, né? E o medo leva o bebê que ele não pare no meio do caminho daquele canal estreito, daquele lugar estreito, e a vida impulsiona que ele prossiga, ou seja, que ele vence esse medo. Então, o medo de não ficar no meio do caminho faz com que o bebê nasça, que passa pelo canal do parto e que alcance a vida, né? Então, aquela ansiedade, aquela ansiedade que o bebê já tem desde o ventre de poder sair, ou seja, a ansiedade que o bebê tem de poder alcançar a vida, a ansiedade que o bebê tem de surgir para a vida, e leva que ele passa aquele canal estreito do parto, e que o medo, ou seja, o medo faz com que ele não pare, que ele prossiga, né? E que ele alcance a vida. E falando sobre o canal estreito do parto do bebê, que nós nascemos com ansiedade, o medo não, o medo ele pode fazer nós pararmos no meio do caminho, o medo pode estacionar, mas às vezes o medo pode impulsionar você a prosseguir, né? A ansiedade de você sair, porque a ansiedade ela tem um símbolo de angústia, de limitação, aquela preocupação, e o bebê desde o ventre ele quer sair para a vida, para o horizonte. Aí ele vence aquele canal do parto, e o medo de ficar no meio do caminho faz com que ele prossiga. Aí ele sai. E trazendo uma reflexão agora, todo lugar estreito,
todo lugar apertado gera uma ansiedade, mas depois desse canal estreito gera vida, né? Nós alcançamos a vida. E quando Jesus fala ali, o caminho ele é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque é um caminho de medo, de ansiedade, é um caminho às vezes de angústia, um caminho de dor. Mas o medo de nós ficarmos no meio desse caminho estreito faz que nós avançamos, faz que nós prossigamos e alcançamos, depois do caminho estreito, alcançamos a vida, alcançamos a liberdade. Ele diz também que a porta é estreita, a porta que nos leva à vida ela é estreita, e a ansiedade de nós passarmos por essa porta estreita, mas o medo de nós ficarmos presos nessa porta estreita, nesse corredor estreito, nesse caminho estreito, faz que nós avançamos para a vida. Então, todo lugar da angústia, a ansiedade, a preocupação, a limitação que ela simboliza, faz que nós alcançamos a vida, faz que nós almejamos a liberdade, almejamos o crescimento. Então, com essa reflexão que você deixa hoje, eu deixo uma reflexão que a ansiedade e o medo, ou seja, são duas coisas distintas, mas a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida e que nós nascemos ansioso. O bebê nasce ansioso para sair do útero e passar pelo canal estreito do parto e alcançar a liberdade e alcançar a vida, né? E o medo que ele tem de ficar no meio do caminho faz com que ele avança e passa por aquele caminho estreito. Então, Jesus falou do caminho estreito da porta apertada, é o que nos leva à vida. E a angústia do dia a dia, a angústia que nós passamos no dia a dia, a angústia que nós travamos no dia a dia, a ansiedade que nós temos de saber o resultado, a ansiedade que nós temos de saber como que vai ser aquilo, a ansiedade de nós sabemos se vai dar certo aquele nosso projeto, a ansiedade do casamento, a ansiedade do negócio, a ansiedade dos nossos filhos, a ansiedade da educação, a ansiedade das preocupações do nosso neto, a ansiedade do nosso ministério, a ansiedade da nossa saúde, a ansiedade do nosso dia a dia, ou seja, essa angústia, essa limitação, ou seja, que às vezes o medo pode ser favorável. O medo ele tem um lado bom, que o medo de nós ficarmos nesse caminho faz que nós prossigamos, faz que nós avançamos, faz que nós almejamos, ou seja, almejamos a liberdade, almejamos o crescimento, almejamos a vida. Então é muito importante essa reflexão que eu deixo hoje, falando sobre a ansiedade e o medo, porque às vezes as pessoas são limitadas. Tem pessoas que estão passando por um quadro depressivo muito grande, tem pessoas que estão envolvidas tanto nos seus negócios, tem pessoas que estão envolvidas tanto nos seus ministérios, tem pessoas que estão envolvidas tanto nos seus projetos, que eles deixaram de viver, né? No lado que nós estamos vivendo hoje, da tecnologia, no celular avançado, no seu trabalho, no seu dia a dia, naquela angústia de ter, naquela angústia de poder suprir as necessidades, faz que nós ficamos ansiosos, preocupados, depressivos, e às vezes nós precisamos de uma liberdade, nós precisamos de vida, né? Nós precisamos viver, nós precisamos sair, nós precisamos prosseguir. Então, a reflexão que eu deixo nessa tarde, a reflexão que eu deixo no dia de hoje, é que nós prossigamos, ou seja, e o medo, ele faz parte do nosso dia a dia. O medo é um alerta, o medo significa um perigo. Então, o perigo de nós ficarmos, então o medo, ele é salutar, ele é saudável quando nós sabemos, como se fosse como um bebê, né? Ou seja, a ansiedade dele sair logo para a vida, dele surgir para a vida. E o medo dele ficar no meio do caminho faz que ele prossiga.
Então muitas das vezes esse medo faz que nós esse medo hoje, nessa reflexão, nessa síntese, faz que nós não acomodamos. Esse medo que faz parte do seu quadro hoje faz que você não para, que você não desista. Esse medo faz que você avance essa ansiedade, que você avance esse caminho, faz que você prossiga, que você não pare, que você voe, surge para a vida, surge para a liberdade, surge para a grandeza da vida, para a vida, pelo cheiro da vida, pelo sabor do vento, pelo sabor da natureza, pelo azul do céu, pela bondade de Deus, pelas bondades divinas, naquilo que você acredita, que você ame seus filhos, ame a sua casa, ame a sua causa, ame o seu ministério, que você não seja escravo. Então esse medo faz que você avance, esse lugar estreito que significa ansiedade faz que você caminhe para a vida, caminhe para a liberdade. E Jesus diz assim, o caminho ele é estreito, porque é angustiante, é o caminho da angústia, o caminho da ansiedade, ele é estreito, que nos leva à vida. A porta é apertada, significa que a porta, ela leva a ansiedade. Será que eu passo por essa porta? Será que eu consigo passar por essa porta? Porque se eu passar por essa porta, eu vou encontrar minha vitória. Se eu passar por esse caminho, eu vou alcançar minha vitória. Se eu passar por esse caminho de luta, se eu passar por essa porta de angústia, se eu passar por esse caminho de tristeza, esse caminho de limitação, esse caminho de dúvida, eu alcanço os meus objetivos. E o medo de ficar no meio da porta, o medo de ficar no meio do caminho, faz que nós avançamos, faz que nós prossigamos, faz que nós alcançamos o nosso objetivo. Então, Jordão, qual é a sua reflexão? A minha reflexão para você você vai conviver com a ansiedade, porque nós vivemos com a ansiedade dia a dia, mas aprenda a administrar, ou seja, aprenda a parar, aprenda a sentar, aprenda a desligar a televisão e ligar a sua mente, ligar o seu coração, ligar a sua alma, desligar do mundo exterior e olhar para você, enxergar você, ver você, olhar para você, desligar, parar um pouco, refletir, olhar o vento que bate nas suas costas, olhar o sol que dorme daqui a pouco, olhar para a sua fragilidade, olhar para a sua riqueza, com a gratidão de tudo. Então qual é o segredo? Me fala logo esse segredo. O segredo é gratidão, é você agradecer, levantar de manhã e agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela prova, pela luta, agradecer para que você não seja escravo dessa angústia, escravo dessa limitação, e que você possa prosseguir. Eu estava refletindo e Jesus falando, olha, a porta é estreita, porque a vida, a nossa vitória, a nossa alma, a nossa paz, ela passa por uma porta estreita, por um caminho estreito. E o medo de nós ficarmos para fora desta porta, o medo de nós ficarmos presos nesse caminho faz que nós prossigamos e que nós alcançamos. Então a ansiedade e o medo são diferenciados um do outro. O medo de ficar faz que nós prossigamos. Agora a ansiedade faz que nós almejamos, que nós avançamos, que nós saímos da nossa limitação e que nós prossigamos adiante. Tá bom? Fique com Deus, fique com essa reflexão e que Deus vos abençoe. Não sei aonde você vai ver, aonde você está, mas se você tem os dois, eu tenho medo e tenho ansiedade, então aprenda a desligar, desliga um pouco. Você pode, eu estou no apartamento, olha, saia, desliga um pouco, olha para a janela, olha o universo que está em volta de você. Olha, eu estou no porão, eu estou no barraco, eu estou na rua, eu estou debaixo de uma cobertura, debaixo de uma marquise. Para, reflita, olhe, aprende a parar um pouco, aprenda a desligar do mundo e se ligar no mundo interior, que é a tua alma, que é o teu coração, tá bom? Fique com Deus, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas
você, quando passa pela porta estreita, passa pelo caminho apertado, você encontra vida, ressurgimento, nascimento, renovo, vitória, tá bom? Fique com Deus e que Deus vos abençoe. Um abraço!